Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Barra. Bom, eu sou Armando Bispo, um discípulo de Jesus em processo de restauração e agora em processo de quarentena absoluta, né? Quase um lockdown aqui. Eu faço parte do grupo de risco e por isso tive que me ausentar ali de Fortaleza, porque a despeito da minha idade, 66 anos, sou um menino traquino. Então eu saía de madrugada para andar, muita vontade de ir ao mar para nadar. Aí eu tive que me recolher aqui num esconderijo que eu tenho aqui no Rio Grande do Norte. Estou por aqui, mas muito antenado com tudo que está acontecendo, não só em Fortaleza, mas no Brasil, fora do Brasil. A gente procura ficar informado e a internet propicia isso, né? Muitas lives, muitas conferências, enfim, um momento muito precioso e também um momento impressionante, porque a despeito da pandemia, eu acredito de verdade que nós estamos vivendo um momento muito precioso e muito singular na vida da igreja. Eu tenho certeza que vocês também estão vivendo, exatamente porque nós estamos tolhidos de participarmos de eventos na sede, na tenda, no auditório, no templo. A igreja, ela está, num certo sentido, reclusa, mas ao mesmo tempo também muito provada. E essa provação é para o nosso aperfeiçoamento. Nós temos aprendido coisas preciosas nesses dias e uma das coisas que nós temos aprendido é que a igreja não para. A igreja não para. A igreja é essencial aos olhos de Deus. Essa igreja, ela não cessou a sua atividade. Nós temos visto aqui em Fortaleza exatamente esse fenômeno. E eu queria compartilhar com vocês alguns princípios, algumas experiências, principalmente nessa data muito festiva em que a Igreja Batista da Barra faz 38 anos, e que privilégio! O pastor José Maria me convidou, grande amigo, e nós estamos aqui então à disposição para abençoar os irmãos e sermos abençoados também nesse momento, como fomos quando estivemos aí nesse lugar tão lindo, né? E nós queremos nesse momento falar um pouco dessa essência da Igreja de Jesus que sobrevive à pandemia, que sobrevive ao lockdown, que sobreviverá a qualquer regime que seja instaurado sobre o Brasil. Nós esperamos que seja o democrático, que continue a democracia e a abertura para a gente pregar o Evangelho e vivenciar valores do reino de Deus. Mas qualquer que seja o regime, não terá poder para parar a Igreja do Senhor. Tenho lido esses dias sobre a igreja na China, desde o começo do século, com o escritor que foi presidiário também, né, por conta do Evangelho, Watchman Nee, e o quanto ele realmente sofreu e implementou o que era chamada o rebanho, a igreja rebanho, aquela igreja que estava de casa em casa, como hoje na China. Uma igreja que, a despeito de ser proibida pelo governo chinês, pelo Partido Comunista Chinês, de se reunir publicamente, ou seja, eles só permitem aqueles aos quais eles podem monitorar, ou seja, há um monitoramento muito pesado. Há pastores que inclusive se encantaram com a oferta chinesa e acabaram saindo do anonimato da igreja de casa em casa e indo para a igreja pública apenas para serem monitorados, perseguidos, tolhidos pelo Partido Comunista Chinês. E a igreja que ainda está de casa em casa, no anonimato, de aldeia em aldeia, essa sobrevive, essa cresce, essa realmente está pujante, não só na China, mas em todos os países onde o evangelho tem sido perseguido e proibido. E agora o Brasil, nós brasileiros estamos enfrentando um pouco, saboreando um pouco do que é essa perseguição, do que é esse tolhimento, não é? Então, falando de igreja, eu acho que eu poderia, para valorizar essa igreja que ninguém para, essa igreja que não para, eu gostaria de falar de algo assim, tipo, volta para casa, igreja, volta para casa. Aliás, nós deveríamos estar em casa já há muito tempo. E assim a igreja de vocês, a Igreja Batista da Barra, tem revitalizado suas células e está buscando isso.
E talvez nesse momento de aniversário é o momento de maior valorização daquilo que é capaz de vencer todas as barreiras políticas, todas as barreiras ideológicas, todas as barreiras nós somos capazes de vencer porque somos uma igreja que se manifesta de casa em casa. Então, volta para casa. É mais ou menos assim. Pega o gabarito, não é? Numa prova você pode escrever o que você quiser, mas o que manda é o gabarito, é o padrão, é o ideal, é o certo. E assim são os manuais, né, dos carros, dos utensílios domésticos. E a Bíblia é um manual básico para consertar aquilo que foi, num certo sentido, deturpado pelo tempo, pelo pecado, pela cultura e até pela tradição eclesiástica, né? Como alguns irmãos que ainda chamam o nosso auditório de templo, chamam o nosso auditório de santuário. Nós estamos, obviamente, utilizando linguagem do Velho Testamento, né? Linguagem essa que não encontra nenhuma base no Novo Testamento e no manual dessa igreja poderosa, neotestamentária, essa igreja que é orgânica, essa igreja que se manifesta através de sacerdotes e sacerdotisas de Deus em todo lugar. Então, mesmo quando a gente olha para a Bíblia, nós temos uma revelação progressiva. E por isso nós temos que olhar primeiro o ideal da criação, depois o desastre do pecado e o processo divino de restauração. Por isso que temos o Velho e o Novo Testamentos, não é assim? Então, no início, como era essa aliança, esse ideal divino? Ora, em Gênesis, nós temos a criação, homem e mulher, o ambiente ideal. Não tínhamos templo, não tínhamos um lugar específico para culto, mas o casal se encontrava com Deus na viração do dia, né? E a gente sabe disso porque em Gênesis 3 há uma denúncia de que Adão e Eva agora estão conscientes do seu próprio pecado, eles se alienaram de Deus, viraram as costas para Deus, desobedeceram a Deus, e aquele encontro no final do dia já passou a ter um significado condenatório, um significado vergonhoso. Então veja como o Velho Testamento, já em Gênesis, nos revela que o ideal de Deus nunca foi o que os homens tentaram construir em Babel, ou seja, construir uma torre, um lugar, um prédio para alcançar Deus. Dois problemas aí, né? Deus não pode ser alcançado pelas estruturas. E outra coisa, a estrutura de Babel buscava fazer o nome dos líderes célebres, e não é isso que Deus quer de nós, né? E no Novo Testamento, nós temos o quê? A encarnação do segundo Adão, o verbo que se faz gente, que habita entre nós, né? A palavra tabernáculo, ele é móvel, ele vem, mas ele está no meio das pessoas, ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, ele é maior que Davi, maior que Salomão, maior que a nação e maior que o templo. E Jesus vem para uma manifestação completamente diferente da religiosidade estabelecida que se manifestava, né, num certo sentido, e que estava muito focada no templo. Então, na criação nós temos o homem na presença de Deus, imediatamente, todo o tempo. E a relação do homem com a mulher era também desenvolvida num ambiente propício para a raça humana, né? Um desenvolvimento integral, vamos dizer assim, corpo, alma, espírito, todo o ser, cuidando dali do ambiente como um grande santuário. Não tinha um lugar específico. Deus estava em toda parte, a criação de Deus em toda parte. E a queda, obviamente, trouxe, como já dissemos, o conflito, o distanciamento, a alienação, a frustração, a morte, o isolamento, o suicídio, né? E Deus vem, num certo sentido, trabalhando na história para resgatar para si um povo, uma nação, mas sempre Ele o faz a partir de indivíduos, a partir de famílias, a partir de um clã. Ele sempre começa com a unidade menor. Olha que interessante, o Êxodo, por exemplo, se a gente pode imaginar o Êxodo como sendo o ápice do Êxodo
a abertura do Mar Vermelho? Não, não. Foi exatamente no ambiente familiar. Foi numa célula, foi num grupo familiar, foi num grupo pequeno, né, que o grande milagre aconteceu. Anuncie toda a comunidade de Israel. Diz lá em Êxodo capítulo 12, verso 3. Anuncie a toda a comunidade de Israel, né? Cada família escolha um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa, e o sangue colocado nas ombreiras da porta seria o sinal de livramento quando o anjo da morte passasse. Olha o grande livramento. O início da Páscoa foi exatamente no ambiente familiar, não foi em templos feitos por mãos humanas, não foi aos pés da pirâmide. E assim no Velho Testamento todo nós temos essa ênfase, né? As tendas de Sem, a família de Noé, a casa de Abraão, a família de José, nós temos Moisés, a Páscoa familiar. Depois temos a nação peregrina, uma tenda, uma arca móvel, a terra prometida, os juízes, os profetas, um reino humano. E depois o homem pede um rei e depois um templo físico, que é também pensado por Davi, mas executado por Salomão. E depois disso, as tribos foram dispersas, mas foram preservadas pelo Senhor, e os profetas anunciaram então um novo tempo. Mas chegou o novo tempo. Qual é o novo tempo? O Novo Testamento. Uma nação, um templo, um sacerdócio, um rabinato, uma sinagoga, e aí vem João e seus discípulos lá do deserto, longe do templo formatado, longe da religiosidade, longe da liturgia. Lá vem João Batista, né? Lá do deserto, provavelmente daquelas comunidades dos essênios, provavelmente ali daquela região de Curã, onde as pessoas estudavam as escrituras, mas eles viviam comunidade, viviam a mesa, o pão, o batismo, tudo ali, né? Em famílias. E João é essa voz que clama no deserto. E aí vem Jesus. Jesus e seus discípulos vêm pelo caminho, no caminho. Ele sai de uma família, uma casa, uma família, e ele começa a trabalhar o seu ministério não em função do templo, mas em função da casa, da família, do pequeno ajuntamento. E aí o corporativismo religioso das estruturas denominacionais, dos diversos cargos, de toda a administração que nós estamos tão acostumados, né? Deu lugar a quê? Relacionamentos. Jesus se relaciona com pessoas todo o tempo, à beira do caminho. Olha o modelo que o nosso mestre. O lugar, qual é o lugar? O lugar é todo lugar. Não é nem em Ebal, nem em Gerizim, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ele estava dizendo que nós não estamos confinados a um local. Por isso a igreja não para. Por isso, ainda que confisquem os nossos bens, a igreja que estiver realmente pautada no encontro do indivíduo com Deus, e na celebração menor dos grupos pequenos, dos grupos de relacionamento e das células, esta igreja não poderá ser destruída, não poderá, ela poderá até ser perseguida, mas não será destruída. Então o lugar para Jesus era todo lugar. A casa e a natureza ganham protagonismo. Ele faz ali o seu sermão ao pé do monte. Ele tem os seus últimos momentos num jardim, no Monte das Oliveiras, enfim. Veja como Jesus está muito mais afeito à natureza e às casas e ao relacionamento próximo do que propriamente a estrutura de uma escola, de uma sinagoga, de um templo, coisa parecida. E é interessante, a mesa se tornou um lugar de formação de líderes, não é? A mesa.
Jesus senta à mesa. Então, enquanto o mundo se estrutura em corporações políticas, econômicas, esportivas, que tem regras, tem estatutos, tem regimentos, tem constituições, exatamente, parece que essas coisas é que simplesmente unem as pessoas ao redor de um mesmo ideal. Mas o cristianismo vai além disso, igreja. Agora, 38 anos, a pandemia veio para a gente ressignificar todas as coisas e repensar, porque Jesus não se tornou um supergerente de uma corporação, ele não se lançou como governador de uma província, de um povoado adesista, tipo condomínio, estado. Jesus não veio como um rabino, mestre, que os discípulos corriam atrás dele onde quer que eles estavam. Ele não fundou uma escola, nem bíblica, nem dominical, nem seminarista, nada disso. Ele não fundou nenhuma instituição educacional. Jesus usava sim as técnicas dos rabinos, mas ele simplesmente fazia perguntas, mas ele foi atrás dos seus discípulos, onde eles estavam, e comumente sentava à mesa com ele, e viveu o próprio Jesus num grupo pequeno, de 12, junto com ele, não é? Em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, a multidão reconheceu que ele ensinava com autoridade que não era comum aos líderes religiosos. Por quê? Era relacionamento, era vida na vida, não era plateia, não era auditório, não eram pessoas simplesmente sentadas, mas vivendo com Jesus no dia a dia. Sua convocação tinha um aspecto relacional, de discipulado, de vida na vida. Sigam-me, sigam-me. Ele não dizia, apareçam lá no domingo de manhã que eu estarei no horário tal, fazendo coisa tal. Não, siga-me. Jesus se relacionava com pessoas e estimulava assim a criação de vínculos relacionais a partir do compromisso do amor recíproco. Amai-vos uns aos outros. Isso só pode ser feito quando você caminha com pessoas, quando você lida com pessoas, quando você lida com o diferente, quando você se reúne em grupos, quando você se preocupa com pessoas as quais você conhece o nome, conhece seus dramas, como Jesus conhecia seus apóstolos, seus discípulos. Este ousado plano de edificar uma igreja, como ele disse em Mateus 16, 18, perdeu todo o sentido material, físico, arquitetônico, empresarial, corporativo e muito menos individualista. A edificação é mútua e o ambiente propício é a casa, particularmente a mesa. Pensa, igreja, o governo nos impôs um lockdown. Está querendo, inclusive, administrar o nosso retorno de uma maneira ridícula, oferecendo migalhas para que a gente possa entrar no auditório como robôs. Uma congregação que cabe 5.000 pessoas, dado os 12 metros quadrados, né, que uma pessoa deve ocupar, nós só poderíamos colocar 250 pessoas ali dentro. Mas e o restante? Não pode juntar as crianças, não pode abrir o parquinho, não pode ter lanchonete, restaurante, perdemos a comunhão. Então, de que vale essa oferta governamental para a gente retornar ao nosso auditório, que alguns insistem em chamar de templo ou santuário? Santuário somos nós. Santuário é a igreja de Jesus, templo é a igreja de Cristo. 2 ou 3 reunidos em seu nome formam o templo vivo de Jesus na terra. Então, nós estamos sim querendo voltar àquele momento para uma celebração, mas este não é o melhor e o maior momento da igreja de Jesus. Por isso nós queremos voltar aqui ao manual, não é? E vermos e chamarmos a igreja de volta para casa. Qual o exemplo da família? Imagine pai, mãe, filhos e netos. Os grandes líderes, para o bem ou para o mal, foram forjados aonde? Em casa. Não na escola, em casa. Como e onde aprendemos uns com os outros? Qual o arranjo de classe que se tem com os filhos, por exemplo? Fazemos qualquer tipo de exposição individualizada, isolada? Não, nós fazemos na convivência, no uns aos outros, na mutualidade, na celebração das diferenças, no lidar com problemas e assim... Igreja Batista da Barra, aos 38 anos, não é? Vocês podem avançar revitalizando e ressignificando as suas
células, não é? E mostrando que a igreja não para e que, embora eles confisquem nossas propriedades, eles não poderão confiscar a liga do Espírito Santo que nos une de casa em casa, porque é ali que o amor é praticado, é ali que a misericórdia é praticada, a longanimidade, os frutos do Espírito, né? Só encontram sentido real. É quase aquela coisa, antes eu te conhecia de ouvir falar, porque eu estava lá na igreja falando de coisas que eu nunca vivi. Agora de contigo andar, porque eu tenho que de fato depender de Deus para me relacionar com os meus parentes dentro de casa, com a minha família dentro de casa. Imagine com os meus irmãos, né? Mas agora você também pode fazer virtualmente, isso é muito interessante. Então, Jesus usou a casa e a mesa como uma espécie de plano intencional para a multiplicação da sua igreja e para a formação de liderança. Olha que interessante. E eu vou mencionar aqui alguns exemplos para vocês nessa live. Jesus intencionalmente foi buscar o líder em potencial e esteve com os seus. Olha aqui Lucas capítulo 5, versículos 27 a 31. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Ele estava sentado no local onde se coletavam os impostos. E ele disse, siga-me. Ele não deu o endereço do templo, do seu local de culto, nada disso. Levi se levanta, deixa tudo e segue Jesus. E mais tarde, Levi oferece o quê? Um banquete. Aonde? Em casa. E muitos cobradores de impostos e outros convidados estavam ali comendo com eles, porque era um ambiente acolhedor, assim como a sua célula deve ser e pode ser. Amados, na IBC nós nunca crescemos tanto com os nossos grupos de relacionamento, exatamente porque agora é um momento propício. E talvez se as pessoas jamais iriam ao seu auditório, ao seu culto, talvez elas até não iriam para o seu evento na casa, por vários motivos. Agora você faz online e você convida todo mundo. Então, em nome de Jesus, cria coragem, inclui as pessoas da sua lista, do seu trabalho, do seu ambiente, enfim. Olha o que Jesus fez. Ele então senta à mesa com Mateus e os demais discípulos. E até tem uma discussão sobre ele, uma censura. Por que é que você come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? Né? Olha Jesus à mesa, que coisa linda, né? Em Lucas capítulo 7, versículos 36 e 37, um dos fariseus convida Jesus para um jantar. Olha ele de novo em casa, olha ele de novo ao redor de uma refeição. E ele vai à casa e diz o texto, ele toma lugar à mesa, no verso 36 do capítulo 7. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, o viu jantando, trouxe aquele frasco de alabastro, né, que continha um perfume caro e derrama sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas onde ele está? Qual é o ambiente? A casa, lugar de relacionamento. Na multiplicação dos pães, ele faz da relva, do chão, né, o piquenique. Ele reúne pessoas em grupos também, não é? Ele ali faz como se fosse os grupos de relacionamento, ou as células agora sentadas num grande parque. Outra coisa, Jesus aqui, numa outra instância, em Lucas capítulo 10, ele ensina a importância de notar, de estar, de interagir com pessoas, né? Em Lucas 10, ele caminhando com seus discípulos, chegou a um povoado onde havia uma certa mulher chamada Marta, que o recebeu aonde? Em casa. Lá está Jesus, momento propício para o ensinamento. Quando Jesus está sentado à mesa, Maria assume uma postura, Marta assume outra postura. E ali ele tem a oportunidade de ministrar, porque é assim que acontece nos nossos grupos, quando nós caminhamos com as pessoas. Claro, nós temos a reunião do grupo, mas o mais importante é a interação que se promove um a um. Jesus, então, senta à mesa em Lucas 11 também, uma outra instância, né? Ele fala sobre o fato de que é mais importante lavar o interior do que ficar aquele ritual de lava a mão toda hora, todo o tempo. Ele foi censurado por isso, mas usou aquela oportunidade também para a ministração.
Jesus à mesa lidou com questões difíceis em Lucas capítulo 14. Ele confrontou os fariseus quanto ao trabalho no sábado. Ele falou sobre o lugar de honra à mesa. Não senta logo à frente, senta lá atrás, calma, espera você ser chamado, não seja presunçoso, né? E ele fala daqueles que se sentarão um dia no grande banquete divino, escatológico, em que ele traduz no ambiente de casa. Então pensa, Igreja de Jesus, não é o culto formal que nos define, é a nossa relação pessoal com Jesus, mas também a nossa reunião em pequenos ajuntamentos, em células. Olha que interessante, Lucas capítulo 22, outra instância, aliás, capítulo 19, lembra de Zaqueu? Que coisa linda! Aquele homem que tinha que subir a árvore para ver Jesus foi contemplado com o convite, surpreendido com o convite para sentar à mesa com Jesus. Que coisa, né? Então, feito por Jesus, usando a casa do próprio Zaqueu, onde poderíamos sentar à mesa com alguém. Você já se convidou para dizer, vou na tua casa, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Pode ser na mesa de um bar, pode ser na mesa de um restaurante, pode ser na mesa de uma lanchonete, pode ser na mesa de um shopping. Quem sabe é um caminho, quem sabe é um degrau para que você possa integrar essa pessoa no seu GR também. No cuidado mútuo, eu falo GR porque em Fortaleza nós temos os chamados grupos de relacionamento, mas na célula, não é? Então, Lucas capítulo 22, Jesus priorizou os seus convidados na última ceia. Que cena linda! Jesus é o centro da refeição, ele é pão, ele é vinho, ele é cordeiro. Ele não falou tanto da sua terrível morte, mas focou na necessidade de lembrar os benefícios do sacrifício para as vindouras gerações. Ele serviu, ele amou. Então na mesa é lugar onde o Espírito Santo de Deus também nos dota de dons. Eu digo a mesa e digo a casa, de casa em casa. Jesus ressurreto, desconhecido no caminho, mas revelado à mesa ao repartir do pão. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Lucas capítulo 24. É talvez a nona instância que eu estou mencionando aqui de Jesus à mesa, de Jesus em casa. Olha a prioridade do Senhor, olha a tática, olha o plano, olha o projeto de Deus, não é? E no Cristo ressurreto, o que ele faz? Vai para o templo, inaugura um novo auditório, vai dar palestra, Jesus vai ensinar uma aula, vai dar uma aula de teologia para os seus discípulos? Não, ele senta à mesa com os demais discípulos, abre a mente deles para a compreensão das Escrituras, Lucas capítulo 24, o medo é dissipado com a presença de Jesus ressurreto, mas ele é real, ele é encarnado, ele senta-se à mesa, ele tira dúvidas, demove o medo e até come com eles. Que coisa poderosa. E assim foi a igreja de Atos. Então, eu quero estimular a Igreja Batista da Barra, nesses 38 anos de existência, a focar na igreja em casas, nas células, que não vão, num certo sentido, se render a essa ideia de que nós temos que voltar imediatamente para o auditório. Eu sei que o seu pastor e a sua liderança pode decidir outra coisa, mas nós não devemos estar ansiosos por isso. Devemos estar ansiosos em aproveitarmos o momento que nós estamos vivendo. Eu já ouço membros da IBC dizerem que eu espero que a gente não pare com essa dinâmica quando a gente voltar para o grande ajuntamento, porque talvez a gente vai sentir saudades desse momento que nós estamos vivendo. Então a dinâmica da igreja de Jesus foi assim no Novo Testamento. Jesus ora esteve com a multidão pregando, ora esteve anunciando o reino de Deus, ora esteve em casas, na intimidade. E hoje nós não podemos estar na grande reunião e no grande ajuntamento, né? Ele prometeu edificar a igreja. Qual é o ambiente? A casa. Atos 1, 13 a 15. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa. Gente, foi ali que foram definidos os apóstolos, foi ali que Judas foi substituído. Todos se reuniam em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres, né? E no dia de Pentecoste, todos reunidos num só lugar, de repente veio essa
poderoso som como de um vento encheu a casa onde estavam reunidos. Olha que coisa linda, né? E aí foi assim, a igreja era lugar de comunhão, de celebração, de conversão, e assim foi em 1 Coríntios 16, 19, né? As igrejas aqui da província da Ásia enviam saudações no Senhor, também os saúdam Áquila e Priscila, todos da igreja que se reúnem aonde? Na casa deles. Essa igreja ninguém para. Né? A irmã Áfia e Arquipo em Filemão 2, a igreja que se reúne na casa, e a casa então é esse lugar maravilhoso, em Atos 5:42, e todos os dias eles estavam no pátio do templo e de casa em casa, e continuavam a ensinar e anunciar Jesus, que é o Cristo. Eu quero então encerrar aqui, desejando a essa igreja maravilhosa, assim, um tempo de muita colheita, de muito ressignificado. Jamais pensem em recuperar o que perderam, mas pensem naquilo que vocês têm hoje em mãos e naquilo que Deus vai fazer daqui em diante. Nós não seremos mais os mesmos. E muito pelo contrário, nossa fé foi provada, o medo que nos assolou, que bateu a nossa porta, que bateu na nossa família através do Covid-19, ele foi vencido, está sendo vencido pelo poder de Jesus. Nós não precisamos ter medo da morte, estamos sendo provados. E aí a nossa comunhão, né? A nossa força enquanto igreja não está no auditório, porque nos proibiram. Estão querendo oferecer um retorno controlador, um retorno mesquinho, que obviamente tem lá sua validade quanto ao fato de que estão estabelecendo regras para não haver mais contágio, né? Mas as regras são ridículas, elas são repressoras, elas são de uma maneira que você realmente não vale a pena. Nós só queremos retornar quando nós tivermos condições de abraçar todo mundo, fazemos uma grande festa. Enquanto isso, a igreja não para, ela se reinventa, e é isso que eu quero deixar para a Igreja Batista da Barra, pastor Zé Maria, sua amada esposa, todos que fazem parte dessa igreja, toda a liderança, que Deus os abençoe em nome de Jesus e que vocês possam prosseguir, porque é essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a esta igreja que os poderes celestiais são abalados quando esta igreja cresce e avança. Mas é esta igreja que se manifesta de casa em casa, que não precisa de doutores, mas apenas de pessoas ditas leigas, que abrem a palavra de Deus e compartilham da palavra e que trocam experiências como acontecia ali no início da igreja local. Um tinha doutrina, outro tinha um salmo, outro tinha uma revelação e aí vai. E nós temos o quê? Palavra de Deus completa. Você medita e compartilha no grupo. Você abre a palavra de Deus e todos podem participar. E assim você não precisa dos grandes mestres, dos grandes teólogos, mas a igreja em unanimidade no Espírito, ela prossegue assim, celebrando a ceia do Senhor, até promovendo batismo, se for o caso, em caso de algumas igrejas que assim permitem, mas a igreja, ela continua ligada ao seu corpo maior, ligada ao seu pastorado e à sua liderança, mas funcionando e prevalecendo para a honra e glória de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês e parabéns, um domingo maravilhoso, uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Amém.